Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os materiais, necessários para o desenho técnico. Então vocês vão precisar para desenhar, para vocês entenderem o material, vão desenhar de uma folha de ofício como essa, Para não correr na mesinha de vocês, vocês podem estar usando durex ou fita crepe, Para não correr e colar nas laterais. Por exemplo, dessa forma, Aqui eu tenho uma fita colante, adesiva. Aqui eu estaria usando dessa forma nas minhas laterais, para que vocês possam entender, como é que se utilizaria nas quatro pontas, da folha de ofício. Aqui é um exemplo para vocês terem ideia, ok? No meu caso aqui, eu vou alinhar ele aqui para ficar ok na minha mesa. E aqui eu tenho uma base também que vai me ajudar nessa parte do apoio, para vocês entenderem melhor, terem uma melhor visualização aqui. Eu tô conectando aqui anexando aqui, a minha folha, a minha mesa, para vocês entenderem. Então, eu preciso de uma folha de ofício, uma lapiseira, de preferência aí, como a gente falou, 0,9 ou 0,5, se a que vocês tiverem, Só para vocês entenderem o material. A régua e o esquadro, Essa primeira aula serve para isso, para vocês compreenderem o material. Então, a minha régua, ela vai servir como base, para estar fazendo o desenho. E aqui ela vai estar servindo como base de apoio para que eu possa dar andamento no meu desenho, E também possa servir como base para correr o meu esquadro, Tanto para cima quanto para baixo. Então, tudo isso aqui eu preciso ter esse entendimento, Porque a gente não está numa mesa, certinha para fazer um projeto arquitetônico. Então, a gente tem que adaptar aí o momento que a gente tem. Então, vamos lá. Tudo isso aqui é para que eu possa alinhar. Então, primeiro ponto, vocês vão ter que fazer aqui para vocês compreenderem, Só o manuseio dos materiais. Uma linha para que seja o norte do meu desenho, ok? Vou tirar essa régua, vou usar aqui o meu esquadro. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer outras linhas paralelas, Então, tudo isso aqui para vocês compreenderem como é que é o manuseio desses materiais. Então, aí fica fácil. Logicamente, vocês vão fazer aí até o final da folha, Então, vocês vão até gravar o videozinho de vocês também fazendo essa atividade e mostrando passo a passo, tá bom? Então, aqui é o primeiro passo para vocês estarem manuseando essa técnica de desenho. A outra questão, vocês vão pegar uma outra folha de ofício e vão fazer aqui para vocês compreenderem. Lembrando, eu tenho a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira. Elas são as mais utilizadas no desenho técnico, não esqueçam. Então, ela é a que mais apresenta maior distorção visual em relação ao objeto real. Dessa forma, caso o profissional tenha um objetivo, uma perspectiva mais próxima do objeto em sua forma real, deve optar por uma representação dimétrica. Dimétrica são duas dimensões, Lembrando aí. Então, na perspectiva isométrica, o objeto é posicionado de modo a demonstrar suas vistas frontal, lateral, esquerda e superior. Então, lembrando, perspectiva isométrica. O que vai acontecer na perspectiva isométrica? Eu tenho que o objeto, ela vai visualizar o quê? A vista frontal. Então, ó, lembrando, vistas, Ela vai visualizar o quê? A vista frontal, que a gente chama de F.
a lateral, né, que a gente vai chamar a lateral esquerda, desculpa, esquerda, que a gente vai chamar de LE, e a superior, que a gente vai chamar de S. Então, a gente precisa ter estas três vistas, né, que são ligadas e montadas sobre três eixos perpendiculares entre si. Então, que servem de base, né, a altura. Aqui é uma explicaçãozinha para vocês entenderem, né, para o desenho. A altura. A gente precisa saber que essa base é o que eu preciso para desenhar essa perspectiva isométrica. Altura, largura e o comprimento. Então, eu preciso dessas três informações, dessas três bases, né? Então, os três eixos, eles são oblíquos em relação ao plano de projeção. Ou seja, eu tenho aqui, né, em relação aos três eixos oblíquos, eu tenho essa representação aqui. Eu vou desenhar sem régua para vocês entenderem, né? Eu tenho essa forma de representação, ok? Então, lembrando que eu tenho esse desenho. Já os três eixos aí em relação... Lembrando que esses oblíquos, né, o eixo oblíquo em relação ao plano de projeção, ele é mais visível ao olho humano. Agora, eu tenho também os eixos igualmente inclinados no espaço. Então, eu tenho que lembrar que eu vou ter que fazer toda essa caracterização do eixo, né? Então, a gente vai fazer isso mais à frente, ok? Agora, vocês vão pegar uma folhinha e vão fazer a representação de um cubo. Eu vou explicar como é que vocês vão fazer essa representação agora. Gente, lembrando só mais uma informação, eu posso estar utilizando, né, a régua como minha base, dessa forma, o meu esquadro, né, o meu jogo de esquadro, tanto de 45 quanto de 60 graus, né, para fazer linhas horizontais, né, aí eu vou estar utilizando dessa forma. Para fazer linhas verticais, eu tenho que colocar o meu outro esquadro dessa forma, que aí ele sai igualmente, né, ao meu eixo. Para vocês entenderem, né? Então, ficaria assim, mais ou menos. É porque aqui a mesa, ela é um pouquinho pequena. Para vocês entenderem como ficaria esse posicionamento. Aqui. Para vocês entenderem um pouquinho como seria esse posicionamento. Vou mudar a posição da folha para vocês entenderem. Então, aqui, ó. A minha régua ficaria dessa forma. O meu esquadro ficaria nessa posição, né? Para correr as linhas horizontais. E a vertical ficaria posicionada assim, dessa forma. Para fazer as linhas verticais. Aí, assim, eu conseguiria estar fazendo. Vamos lá para vocês entenderem. Aqui eu tô utilizando para fazer as minhas linhas verticais, né? Eu utilizo dessa forma. E as minhas linhas horizontais se daria dessa forma. Eu utilizo a régua como base, o meu jogo de esquadros. Ó, dessa forma, ok? Então, vocês vão estar fazendo
logicamente vocês vão completar, né, as linhas. Aqui é só uma visualização para vocês entenderem. E aí vocês vão fazer essa atividade aqui também. Gente, vamos para a perspectiva propriamente dita, né? Então, eu preciso lembrar que a isométrica tem a mesma medida. Então, o que vocês vão ter que fazer? Eu preciso entender que eu tenho as minhas angulações, né? Já que eu tenho a mesma medida, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer até sem a régua, sem o esquadro, para vocês entenderem. Eu tenho aqui minha medida, né? Que é o meu ponto zero, né? O 0 graus na realidade, porque eu tenho, como eu tô falando em medidas, eu tô falando em angulações iguais. Então, eu vou pegar aqui para vocês uma régua, né? Mostrando como é que é essa visualização para vocês terem uma ideia, né? Então, quando eu falo, eu preciso ter 3 eixos iguais. Lembrando que vocês vão ter que fazer isso aí também, viu? Para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho a minha perspectiva isométrica, né? Então, eu tenho aqui, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, ok? Prestem sempre atenção nesse detalhe, né? Então, lembrando, esses pontos vão ter a angulação sempre igual, 120 graus, ok? Lembre-se sempre dessa situação para vocês entenderem. Então, gente, como eu faço esse desenho utilizando todo esse material que eu tenho? A minha régua, o meu jogo de esquadros, né? Então, eu utilizo, né, minha régua como base de apoio. Eu vou até tirar aqui que eu tô sem uma fita aqui prendendo minha folha, até para vocês visualizarem aqui melhor. Então, aqui, ó, eu tenho a minha régua, eu tenho o meu conjunto, o meu jogo de esquadros, né? Então, para que eu possa desenhar essa situação aqui para vocês entenderem, eu preciso estar nessa forma, né? Para que o meu esquadro possa correr tanto para o lado, quanto para cima, quanto para baixo. Ok? Então, qual é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma linha. Sem dimensão exata, ok? Então, eu retiro esse esquadro, né? Vou utilizar essa parte aqui, né? Para que eu possa fazer. Eu tô fazendo sem medida nenhuma, viu, gente? Para vocês entenderem. Então, o que que eu faço? Eu viro o meu esquadro para fazer o meu eixo Z, X, né? O meu eixo X. Da mesma forma, eu vou fazer a seguinte situação. Espelhar, né? Ele. Então, pessoal, voltando, né, aquele desenho que a gente fez falando do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, vamos fazer o nosso desenho, né, para que ele tenha uma forma. Lembrando que eu tenho aqui minha régua como base, né, que eu tenho que sempre estar utilizando, e o meu esquadro, para que eu possa entender aqui como é que ele tem que ser utilizado, né. Lembrando aqui, ó, eu tenho a minha régua como base, eu vou estar utilizando, eu vou rebater essa reta para baixo, para que ela consiga ficar aí na mesma proporção, ok? Aqui, a mesma coisa, eu rebato ela aqui agora para cima, né? Eu utilizo ela como um rebate. Ok?
A mesma coisa, eu tenho ela aqui, eu vou rebater ela pra cima aqui. Tudo para que eu possa entender como é que fica o meu desenho, né? Então, eu preciso saber aqui. Da mesma forma agora, eu vou completar. Eu vou fechar o meu quadrado, né? Deixa eu ver, eu fiz ela um pouquinho grande. Ok. Ok. Deixa eu só arrumar um pouquinho ela aqui, não tem problema errar, né? Que aí errou, pode apagar. Né? Então, lembrando que agora eu fecho aqui, né? Essa parte. E aqui eu tenho a minha figura representativa, lembrando o meu eixo X, o meu eixo Y, o meu eixo Z. Então, a gente tem uma perspectiva aqui isométrica do meu desenho, tá bom? Um abraço a todos e façam essa atividade para a próxima aula.